Mais uma vez, uma boa noite a todos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Se você precisa de uma Bíblia emprestada, nós temos algumas ali no fundo. Basta levantar sua mão onde quer que você esteja e a nossa equipe ali da recepção vai te ajudar com isso. Alguém precisa? Basta levantar sua mão, não fique acanhado. Jonas, capítulo de número 1. A partir do versículo 11. Obrigado, meu irmão. E eu sei que vocês estão ansiosos, o pessoal tem perguntado, mas cadê o peixe, gente? Não vai ser hoje também. A gente vai com calma. Domingo que vem a gente chega no peixe. Aí vocês matam a curiosidade, será peixe, será baleia? A gente está indo um pouco devagar, primeiro para compreender a plenitude desse livro. Segundo, para vocês entenderem que o peixe é o pormenor, que tem coisas mais importantes. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 11 até o versículo 16. O peixe está no 17, então eu vou ler até o 16 mesmo. Tá? Porque 17 fica para a semana que vem. Versículo 11 até o 16, a palavra de Deus diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra seja trazida às nossas mentes e corações de uma maneira que somente o Senhor pode fazer. Homem nenhum, eu muito menos, tenho o poder, a capacidade, a instrumentalidade de fazer, gerar qualquer transformação na vida de qualquer ser humano, a não ser que Sua palavra seja trazida a nós pelo poder do Teu Espírito, a não ser que o Senhor ilumine nossas mentes, a não ser que o Senhor aqueça nossos corações, nada disso fará sentido. Portanto, que o Senhor fale aos nossos corações e mentes, que o Senhor fale conosco, gerando a transformação necessária. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Está na hora de mudar, gente. Vocês não estão acreditando. Ok, deixa eu me posicionar aqui. Eu já estou vendo os músicos com medo. Está caindo aqui, então assim, se você precisar mudar de lugar também. Está caindo na minha frente, mas não está caindo mais aqui. Vamos lá. Vou esperar a dança das cadeiras aí. Ó. Vocês conseguem me ouvir bem? Porque a chuva está forte. Vocês conseguem me ouvir bem? A turma aí do fundo? Ok, então tá bom. Uma das maiores críticas à fé cristã que você pode se deparar é de que muitos cristãos não vivem de acordo com a fé que professam. De muitos cristãos se preocuparem apenas com os seus próprios interesses. De que as igrejas estão cheias de pessoas que estão tentando alimentar suas próprias carências ao invés de ter seus olhos abertos para as mazelas do mundo. E eu ouso dizer que em muitos lugares, em muitos contextos, de fato essa é uma crítica legítima, isso é verdade. E tentar negar isso não vai nos ajudar, porque não vai permitir que a gente gere a mudança necessária.
Até aqui nós temos visto a ironia de um profeta que deseja fugir de pagãos, ele deseja fugir de Deus, ele odeia os ninivitas, ele se orgulha do seu povo, mas nós chegamos a um momento, em meio a uma tempestade, onde ele se vê rodeado por pagãos dentro de um navio, não tem para onde ele ir. Jonas está fugindo, nós já temos visto, porque ele não se importa com essa grande cidade de Nínive. E ele não se importa, obviamente, a implicação aqui é que ele não se importa com as pessoas que estavam lá. E mesmo sabendo que Deus poderia usar a sua vida para trazer salvação à cidade, ele simplesmente não está interessado. Ele está ocupado demais pensando em si mesmo, ele está ocupado demais pensando em seus próprios problemas. E logo de cara eu já gostaria de perguntar, e quanto a você? E quanto a mim? Como é que nós lidamos com as pessoas ao nosso redor? Como é que é a nossa relação com a sociedade? Como é que nós somos percebidos pela sociedade? Porque uma coisa é autoimagem, uma coisa é autoavaliação, uma coisa é autopercepção, outra coisa completamente diferente é como os outros nos enxergam. Eu falava essa manhã no nosso curso Grande História, nós nos encontramos todos os domingos às 10 horas da manhã, há outros cursos também, Primeiros Passos, Conexão, mas quando eu dava aula aqui hoje de manhã no Grande História, nós refletimos sobre a missão de Deus. E nós refletimos sobre essa questão do testemunho cristão. E, infelizmente, por causa de alguns estereótipos e de pessoas que ocuparam espaços de visibilidade, espaços da mídia, acabam gerando um estereótipo sobre o que significa ser cristão, sobretudo cristão protestante, que não condiz com a nossa essência, não condiz com a nossa realidade. Portanto, a pergunta que nós devemos fazer, ao invés de simplesmente ignorar essa realidade, é: como é que o mundo nos enxerga? Como é que a sociedade olha para cristãos? Uma pergunta que eu sempre me faço: como é que a sociedade enxerga pastores? E eu preciso admitir a vocês que, infelizmente, por péssimos exemplos, a imagem dos pastores diante da sociedade já foi muito melhor. Qual é a nossa relação com a cidade em que nós vivemos? Será que nós somos pessoas que sugam a cidade ou que abençoam a cidade? Outro dia eu conversei com um rapaz, ele não faz parte da nossa igreja, da nossa comunidade. Tive uma conversa ótima, maravilhosa, abençoadora. E ele contava a história do pai dele e como o pai dele amava essa cidade e como o pai dele prosperou financeiramente na cidade, mas também buscou uma vida de consciência, onde compreendeu que se essa cidade e esse povo deu tudo o que ele tem, ele também precisava devolver algo. Então, cristãos precisam pensar assim. Cristãos precisam compreender que há uma realidade ao nosso redor e que nós não podemos apenas olhar para os nossos próprios problemas e dificuldades e temores e fugir da vontade de Deus como Jonas. Essa história nos lembra, metaforicamente, que todos nós estamos no mesmo barco. Nós estamos vivendo um momento interessante no nosso país. Há quem diga que já foi melhor, há quem diga que já foi pior. Independente da sua percepção e da sua ideologia política, esse de fato não é o mais importante aqui, mas a verdade é que nós vemos pessoas temerosas, algumas um pouco mais motivadas, outras desesperadas. O que nos mostra que se ficar ruim para uma turma, é só questão de tempo para ficar ruim para todo mundo. Porque nós estamos no mesmo barco. Nós fazemos parte da mesma realidade. Nós fazemos parte da mesma sociedade. Essa história nos lembra isso. E nos lembra também que Deus colocou pessoas no nosso caminho para que sejam positivamente impactadas pelas nossas vidas. O porquê essa introdução? Porque até aqui, como nós temos visto nas últimas semanas, você que tem acompanhado, Jonas, mesmo sendo um profeta de Deus, está calado. Mesmo vendo as pessoas sofrerem em meio àquela tempestade, ele não faz absolutamente nada. Ele é passivo diante dessa situação. Então, esses versículos aqui, de 11 a 16, eles vão nos trazer um olhar um pouco mais próximo do contato de Jonas com esses marinheiros. Porque um dos propósitos dessa tempestade, nós veremos, era começar a preparar o coração de Jonas em relação àqueles que estavam ao seu redor,
Como repito, já vimos desde a primeira mensagem, Jonas odiava todo aquele que não fazia parte do seu povo e todo aquele que tinha uma religião diferente da sua. É por isso que ele foge. É por isso que ele se recusa a obedecer a Deus. Já que ir a Nínive, então, era um passo muito grande, era um primeiro passo muito grande, Deus permite que Jonas pense que consegue fugir e entre num barco, mas entrar num barco cheio de marinheiros pagãos. Então, se ir para uma cidade inteira de pagãos era muito para Jonas, num primeiro momento, Deus, na sua soberania, permite que ele se depare com um grupo de pagãos, um grupo de pessoas diferentes dele, um grupo de pessoas que naturalmente ele não amava. E a omissão de Jonas aqui implicava diretamente no sofrimento dessas pessoas, não apenas o sofrimento físico e emocional, porque são pessoas que estão em meio a uma tempestade achando que vão morrer, mas sobretudo, o maior de todos os sofrimentos, o sofrimento espiritual. Se você ler dos versículos 1 a 10, você vê que esse povo está clamando aos seus falsos deuses, na esperança de que algo acontecesse. Jonas, que conhece o Deus verdadeiro, não abre a sua boca. Jonas, que conhece o Deus verdadeiro, dorme. Jonas, que vê as pessoas sofrendo, não é movido por compaixão diante do sofrimento deles. Até que os marinheiros repreendem Jonas. O capitão chega e fala: como é que você pode estar dormindo? É como se ele estivesse dizendo: se você tem Deus, por que é que você está dormindo enquanto nós estamos desesperados? E o que isso nos mostra? Que uma fé que me faz pensar apenas na minha salvação individual, mas não converte o meu coração ao próximo, não pode ser uma fé que vem de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente retomar, o que está acontecendo aqui nessa história? Até que a gente chega no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Então, eles lançaram sorte e descobriram que a culpa era de Jonas. Que Jonas estava fugindo de Deus. Esse Deus que nós vimos semana passada, Jonas apresenta como Deus criador de todas as coisas, inclusive do mar e da terra. E aí, quer dizer, a gente falou, quem é que foge do Deus do mar dentro de um navio? Não é uma ideia muito esperta, assim. É o que Jonas tenta fazer. Então, ele está exposto nessa situação. Os marinheiros falam: ok, o que a gente faz agora? Uma vez que a razão da tempestade é você, o que a gente precisa fazer para acabar com essa tempestade? Olha o versículo 12. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Algumas traduções da Bíblia trazem esse versículo como dizendo o seguinte: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará para vocês. A versão que eu leio aqui não adiciona o para vocês, algumas versões dizem para vocês. O que isso quer dizer? Será que Jonas está arrependido e ele está admitindo a culpa dele no sentido de: não, realmente, me joga no mar porque eu mereço morrer? Será que é isso que ele está dizendo? Ou será que ele está se rebelando mais ainda e dizendo: sabe de uma coisa? Me joga no mar, porque eu prefiro morrer do que ir para Nínive. Então, será que Jonas está arrependido ou será que ele está se rebelando mais ainda? Me parece que há uma terceira opção. Nenhum dos dois parece que plenamente está acontecendo, mas me parece que a terceira via aqui, como nós veremos ainda no livro, a jornada de Jonas ainda é longa, não parece que ele está arrependido, ele não usa linguagem de arrependimento. Enquanto todo mundo está falando com seus falsos deuses, Jonas não ora, não há relato de oração. Deus falou com ele para ir para Nínive, desde então ele não fala com Deus. E a gente vai ver ao longo da história que vai demorar 3 dias dentro da barriga de um peixe para o camarada querer falar com Deus. Aí você vê o coração duro de Jonas. 3 dias, somente no 3º dia ele vai falar com Deus. Então não parece que ele está arrependido, a opção A. Por outro lado, se ele quisesse simplesmente morrer, ele não tentaria fugir. Ele está tentando se preservar. Então ele não quer morrer. Então a opção B também não parece ser. O que está acontecendo aqui? Jonas começa a assumir responsabilidade pelo seu pecado. Ele diz: pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. E ele faz isso não necessariamente porque ele está olhando para Deus. Mas presta atenção, pela primeira vez nesse livro,
Ele está olhando para os marinheiros. Ele entendeu que se algo for feito com ele, a tempestade será acalmada para esses homens, e ele entendeu que por culpa dele esses homens estão sofrendo. É a primeira vez no livro que ele olha para fora. E isso é importantíssimo. Porque lembre-se, Deus quer usar esse profeta relutante para pregar o evangelho a uma cidade pagã e levar salvação a toda essa cidade. Por isso, Deus precisava, antes de usar esse homem, antes de falar através desse homem, Deus precisava trabalhar no coração desse homem. Aliás, assim é com todos nós. Deus não está tão interessado no que Ele pode fazer através de você, antes que primeiro Ele haja em você. Porque Deus não está interessado nos resultados grandiosos que nós podemos trazer. Ele sozinho faz muito melhor que a gente. Parece assim, às vezes, que Deus é aquele pai que mais perde tempo consertando o que a gente vai fazendo do que se utilizando do nosso serviço. Então a questão não é essa. A questão não é somente o que a gente pode fazer por Deus, embora Deus nos usa, mas a questão é o que é que Deus está fazendo em nós, por vezes, em meio às tempestades. Como é que Deus está mudando o nosso coração? E como é que Deus está moldando o nosso caráter em meio às adversidades da nossa vida? Em meio aos ventos, em meio às ondas, em meio às dificuldades. Jonas tem um coração completamente mudado aqui? É isso que eu estou propondo como terceira via? Não, também não acredito nisso. Ele sente profunda compaixão pelos marinheiros pagãos, assim, do nada? Provavelmente não, mas o que é importante aqui é que pela primeira vez ele está disposto a fazer algo para alguém além de si mesmo. Pela primeira vez ele está disposto a agir para aliviar o sofrimento desses homens. Pode ser por culpa, de repente ele olha e fala, meu Deus, sou eu que estou causando isso tudo, não é justo, não é que eu gosto desse povo, mas assim, para aliviar minha culpa, então me joga no mar. E jogar no mar aqui, gente, entenda, a não ser por uma intervenção milagrosa de Deus que a gente vai ver, que é o peixe, porque o peixe não é punição, é salvação, a gente vai entender isso próxima semana. Jogar no mar numa tempestade como essa é morte certa. Alto mar, negócio assim, horrível, umas ondas enormes, que uns marinheiros experientes não conseguem dar conta de remar. Ao ele dizer, me jogue no mar, o que ele está dizendo essencialmente é, estou disposto a assumir o risco da morte. Para quê? Para que a tempestade se acalme para vocês. Pode ser por culpa, pode ser por pena. De repente você já fez algo bom para alguém, não com a motivação mais nobre, mas por pena. Todos nós provavelmente já fizemos isso. Mas já é um começo. Não é o ideal. Não é por amor. Não é por compaixão. Seja por culpa, seja por pena, mas o que a gente tem que notar é que já é um começo. Alguma coisa está mudando aqui. Isso nos mostra que milagres incríveis podem acontecer quando nós paramos de pensar somente em nós mesmos. E quando nós começamos a olhar para as pessoas ao nosso redor. Versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então veja, Jonas fala, me joga porque a culpa é minha. Os pagãos que ele tanto odeia, agem com extrema honra, agem com extrema nobreza. Ao invés de olhar para aquele homem e falar, então a culpa é tua, acabou então, a gente vai te matar agora. Não, eles falam, não, nós não vamos jogar você. Não importa que você seja diferente, de outro povo, de outra religião, eles começam a tentar remar para voltar para a terra. Mesmo sabendo da culpa de Jonas, em um primeiro momento eles se recusam a jogá-lo no mar. Então aqui você tem um homem que odeia os pagãos ao ponto de desejar que eles morram, porque a recusa dele ir a Nínive implica a não salvação, portanto, não apenas morte física, mas condenação eterna. E do outro lado você tem pagãos se esforçando para salvar a vida do homem de Deus. Que ironia. O texto continua, versículo 14. Então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Veja aqui que o lançar ao mar, logicamente era a morte certa. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Gente, é ironia em cima de ironia. Por quê?
Porque um povo que não tem nenhum relacionamento com Deus percebe algo que Jonas não percebeu. O quê? Que Deus é soberano. Que é Deus que controla toda a história. Que não importa, é uma tolice tentar lutar contra a vontade de Deus, porque Deus faz o que Ele deseja. A vontade de Deus, em última instância, e aqui eu não estou falando de determinismo, que cada detalhe, que cada aspecto, que cada atitude, não. A vontade de Deus, e qual era a vontade de Deus aqui? Levar a mensagem de salvação a Nínive, de uma maneira ou de outra, isso ia acontecer. Esses homens, de alguma maneira, percebem que o Deus de Jonas é um Deus poderoso. E um Deus que não adianta lutar contra a vontade dele. Coisa que parece que Jonas ou não sabia, ou certamente se esqueceu, ou escolheu ignorar. Então, versículo 15, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. O que esses versículos nos mostram? Ao pedir para ser lançado ao mar, em tese, o Jonas está dizendo, volto a afirmar, não necessariamente com nobreza, mas ele está dizendo, eu me lanço em meio à tempestade para que vocês sejam salvos. Esse é o único jeito. Eu tomo sobre mim a ira de Deus, porque Deus está irado comigo, para que vocês possam ser libertos. E como nós temos visto, semana após semana, a história de Jonas sempre aponta para uma história maior. A história de Jonas aponta para um exemplo maior. Porque em Mateus 12, Jesus declara que nenhum sinal mais seria dado àquela multidão incrédula, a não ser, Jesus diz, o sinal de Jonas. E o que era o sinal de Jonas, segundo o que Jesus está afirmando? Uma prefiguração do seu sacrifício, do verdadeiro sacrifício. Porque assim como Jonas se sacrificou para salvar aqueles marinheiros, também Jesus se sacrificaria para salvar toda a humanidade. Obviamente com diferenças enormes aqui. Porque Jonas era culpado, Jesus era inocente. Jonas não morre pelos marinheiros, Jesus morre pela humanidade, por mim e por você. Então, na melhor das hipóteses, Jonas age por culpa, Jesus age por amor. Mas no cerne da fé cristã está um homem que morre em favor dos seus inimigos. Porque não é essa oração que ele faz no momento da cruz? Diante daqueles que o fazem sofrer, ele ora ao Pai dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque eles não têm dimensão daquilo que eles estão cometendo. Ele vai para a cruz de modo a salvar pessoas que não merecem. E Jesus é o mesmo que olha para os seus discípulos, nós, e ele diz, tomem vocês também a cruz de vocês. Eu tomei a minha cruz para a salvação da humanidade, mas a cada um de vocês cabe também uma cruz. E que cruz é essa? O próprio texto diz, da autonegação. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, então me siga. O que Jesus está dizendo para nós como seus discípulos é, assumam esse padrão de autonegação e de entrega. E nisso nós temos algo precioso. Porque a igreja só vai ser percebida como sal e luz na sociedade se ela essencialmente for distinta da sociedade. Um missiólogo já falecido chamado Leslie Newbigin, ele fala que missão é antes sobre ser e não sobre fazer. Nós queremos um mundo melhor, nós queremos uma cidade melhor, nós queremos um país melhor, nós queremos uma sociedade melhor. Leslie Newbigin, inspirado pela palavra de Deus, diria o seguinte, então, não clame por uma sociedade melhor, seja uma sociedade melhor. Não clame por um povo brasileiro melhor, sejam vocês a igreja, esse povo distinto, que mostra para a sociedade o que significa viver de modo contrastante a todo esse caos que está aí afora. Aqui nós vemos o padrão do verdadeiro amor, apontando para Jesus. Porque o verdadeiro amor, ele sempre tem um caráter substitutivo. Você sabe disso. Quando nós amamos alguém, nós vamos de encontro às necessidades dessa pessoa. Independente do custo envolvido. Porque todo amor verdadeiro, não importa aquilo que a gente diga, diferente desse amor romântico, platônico, de diferentes paixonites que a gente vê por aí, que é um amor professado, mas não vivido, o verdadeiro amor envolve sacrifício. Verdadeiro amor envolve entrega. Verdadeiro amor tem custo e é altíssimo.
Verdadeiro amor carrega em si um efeito de sacrifício substitutivo. Pense em vocês que têm filhos. Pensa na criação dos filhos de vocês. Se é uma questão de mérito ou uma questão de entrega. Eu li essa semana, surgiram algumas pesquisas que dizem que no primeiro ano da criança, os pais dormem 350 horas a menos. Para quem é pai sabe. Não precisava nem de pesquisa. Quem é mãe sabe. Por mais regra, por mais disciplina de horário que seu filho tenha. E aí, eu comecei a ter esperança quando eu li uma outra pesquisa, porque o Noah vai fazer 7, o Gael tem 2, e aí a pesquisa dizia o seguinte, que para normalizar o sono dos pais, demora 6 anos. Então, se você tem um filho só e ele fez assim 6 anos, agora você vai voltar a começar assim, o sono atrasado, de repente. Só que aí não dá também, porque a vida já foi, né? Já passou 6 anos, a rotina é outra, você não vai dormir mais. Por quê? Você já acostumou a não dormir, você já não lembra o que é dormir assim tanto. Então está tudo certo. Então esse sono atrasado não vai voltar nunca. Criação de filhos é exemplo de amor substitutivo. É entrega. Você não traz o seu filho como um refém do seu amor, no sentido de que, veja tudo que eu estou te entregando. Não, é um prazer, é um deleite. Perdoar dívidas, perdoar ofensas, honrar a palavra empenhada, mesmo que isso tenha alto custo. Verdadeiro amor envolve entrega e sacrifício. A essa altura do campeonato, eu espero que todo mundo já tenha visto o filme dos Vingadores. Se você não viu, você não é fã mesmo. Então, pelo amor de Deus. Então, não vai ser spoiler o que eu vou falar. Embora eu não vou citar nomes, vai que alguém... pastor deu spoiler, 6 meses depois, deu spoiler. Um filme como esse nos relembra daquilo que a gente já sabe. Que as coisas não podem terminar bem, a não ser que haja um alto custo. Porque quando no meio do filme assim, você vê, passou lá o portal, deu tudo certo. Eu estou dando detalhe, mas não muito, né? Então passou, deu tudo certo. Aí quando você vê que o negócio deu ruim, você fala, não pode, meu Deus. Mas assim, é que nem um rapaz aqui da igreja falou. Eu falei para ele, rapaz, você viu, ia dar tudo certo. Ele falou, mas Diego, aí ia ter meia hora de filme, não ia ter graça. Sabe por quê? Porque dentro de nós sabemos que não é justo as coisas serem completamente consertadas sem que para isso haja um alto custo. De certa forma, Deus embutiu os princípios do Evangelho no nosso coração. Porque nós sabemos que do caos à restauração de todas as coisas, alguém precisa pagar por tudo isso. Deus não seria justo se diante de toda a maldade, diante de toda a injustiça, diante de todas as mazelas, diante de tráfico, diante de violência, diante de assalto, diante de escravidão de pessoas, diante de abuso sexual infantil, diante de violação de mulheres, não é justo um Deus que é santo dizer para a humanidade, esqueci tudo isso. Nem amoroso esse Deus seria, porque amor não é condescendência, não é ignorar as consequências dos atos firmados. Não, Deus só pôde ser amoroso e justo ao mesmo tempo, porque o amor Ele destinou a nós, mas a ira e a justiça Ele destinou ao seu Filho. É por isso que a palavra diz que Cristo pode ser justo e justificador. Porque a graça que vem para nós não foi de graça para Cristo Jesus. Aquilo que para nós é dom gratuito, custou o sangue do Cordeiro. Portanto, nós sabemos que verdadeira redenção só vem com entrega. É por isso que Jesus vai nos ensinar também que todo aquele que quiser verdadeiramente ganhar a sua vida, tem que perder. Todo aquele que quiser ganhar verdadeiramente a vida, tem que abrir mão. E o que era abrir mão? É se lançar aos braços do Eterno.
É saber que aquele que governa todas as coisas, governa também a minha história. E é saber, diferentemente de Jonas, que cumprir a vontade de Deus não é sinônimo de tristeza e de prejuízo. Por que Jonas desobedece? Por que Jonas não vai para Nínive? Porque ele pensa, como muitos de nós pensamos muitas vezes, está embutido no nosso coração, que se eu obedecer a Deus do jeitinho que ele falou, não vai ser legal para mim. Essa é a ilusão da serpente. Diante de Adão e Eva, ela fala, Deus falou que vocês têm uma vida maravilhosa, mas tem algo que Ele está ocultando de vocês. E quando vocês comerem desse fruto proibido, vocês terão pleno conhecimento do bem e do mal. Deus não quer que vocês descubram tesouros escondidos. Esse veneno da serpente está no nosso coração até hoje. Quando? Todas as vezes que nós pensamos que viver uma vida para a glória de Deus significa uma perda para nós mesmos. Enquanto isso, o exemplo maior de Jesus Cristo é: abra mão de tudo, tal como eu fiz, e viva no cuidado e no amor do Pai. É contrário às nossas percepções. É contrário aos nossos instintos. É contrário à lógica. Porque se entregar para nós, por vezes significa perder. Mas Jesus nos mostra que é exatamente na sua fraqueza que Ele obtém a vitória maior de toda a história. É exatamente ao tornar-se fraco e ser levado em amor em uma cruz, ou para uma cruz, que Ele conquista absolutamente todas as coisas, e conquista inclusive o nosso coração. Leslie Newbegin, citando ele novamente, ele aponta 6 características de uma comunidade de testemunho, do que a igreja deveria ser, e eu vou ler rapidamente. Primeiro, a igreja deveria ser uma comunidade de adoração em meio a uma sociedade de dúvida e ceticismo. Segundo, a igreja deveria ser uma comunidade da verdade em uma sociedade relativista. Terceiro, uma comunidade generosa, que não vive para si, mas está profundamente envolvida com os dilemas ao seu redor. Quarto, uma comunidade preparada para viver o evangelho na esfera pública, em um mundo que diz que fé é uma questão de foro íntimo. Nós vivemos nessa sociedade. Não, você tem fé, guarde sua fé para você, não tenta trazer sua fé para a arena pública. Quinto, uma comunidade de responsabilidade e cuidado mútuo, em um mundo profundamente individualista. E sexto, uma comunidade de esperança em um mundo de pessimismo e desespero em relação ao futuro. Esperança, talvez uma das palavras mais importantes para uma sociedade adoecida como a nossa. Emocionalmente adoecida, psicologicamente adoecida, afetivamente adoecida, sem dúvida alguma espiritualmente adoecida. E o que acontece aqui na nossa história? Assim que Jonas é lançado ao mar, a tempestade cessa. Ou seja, através desse autossacrifício de um profeta que não é muito exemplo aqui, mas nessa atitude, de alguma forma ele se torna um exemplo, porque ele aponta para o maior de todos os exemplos. Através desse autossacrifício, os marinheiros pagãos passam a fazer o quê? Louvar a Deus. Não a qualquer Deus, porque a palavra que eles usam aqui, veja que na sua Bíblia está Senhor com S maiúsculo. No original, a palavra é Jeová. Jeová é o nome pactual de Deus. É o nome com o qual Deus se relacionava com a nação de Israel. Então não é uma divindade assim, obrigado Deus, que a gente não conhece. Não, obrigado Senhor. Deus de Jonas, Deus de Israel, Deus de toda a história. Eles louvam a Deus, oferecem sacrifícios a Deus, fazem votos a Deus. Eu não vou entrar nesse mérito porque eles vêm de uma religião pagã. Eles achavam que Deus, de fato, se agradava por votos e promessas. Mas outro detalhe fundamental, eles não apenas oram a Deus antes de lançar Jonas, motivados pelo medo. Eles fazem isso, como nós vemos. Mas eles oram a Deus depois que a tempestade se acalma. Isso deve nos fazer pensar. Porque louvar a Deus em meio à tempestade, nós já aprendemos que é exatamente isso que a gente faz. Quando está tudo mal, a gente fica crente.
Quando está tudo ruim, assim, a gente ora, a gente promete, a gente jejua, a gente vai para a igreja de manhã, vai à noite. Se tem culto de meio de semana, vai meio de semana também. Se não tem, entra no YouTube, e é louvor, e é palavra. A gente fica assim com Deus. Ó. Mas a pergunta não é se você está orando a Deus no meio da dificuldade, a pergunta é se você mantém o relacionamento com Deus quando a tempestade acaba. E é isso que esses homens fazem. Quando a tempestade cessa, eles louvam a Deus. Porque louvar a Deus na calmaria é algo totalmente diferente de louvar a Deus em meio à tempestade. Porque já não é mais a busca por aquilo que Deus pode dar, é a gratidão por quem Deus é. Há quem creia, inclusive, que esse episódio está relatando a conversão desses homens. Eu não sei, o texto não diz. Pode ser. É bem possível que sim, inclusive. Mas o que nós sabemos é que, sendo salvos ou não, a tempestade, o profeta, foram instrumentos para que esses homens tivessem uma consciência da existência do Deus verdadeiro. E é com isso que eu gostaria que nós encerrássemos essa noite, ou esse tempo, com a consciência de que é isso que acontece quando nós, o povo de Deus, encarna a sua verdadeira identidade missional. É isso que acontece quando nós paramos de pensar apenas em nós mesmos e nós olhamos ao nosso redor. É isso que acontece quando nós assumimos a responsabilidade de sermos agentes de reconciliação nesse mundo. É isso que acontece quando a gente olha para Jesus e mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações e mesmo com as nossas dificuldades, porque como nós temos visto, Jonas definitivamente não é um herói. Mas quando nós olhamos para Jesus e dizemos, Deus, eu quero seguir o exemplo de Cristo. Me ajuda a viver como teu filho viveu. Nos ajuda a sermos um povo diferente na história. Um povo que ama, um povo que é generoso, um povo que se importa, um povo que cuida, um povo que tem compaixão. O que vai acontecer? Invariavelmente, pessoas vão notar e vão nos perguntar, quem é esse Deus? E ao conhecerem esse Deus, elas vão se prostrar diante dele e louvá-lo, independente das circunstâncias. Essa é a nossa oração. Para que Deus possa gerar, através das nossas vidas, aquilo que Ele tem gerado em nossas vidas. Amém?